Meus irmãos e meus amigos, estamos juntos mais uma vez diante da palavra do Senhor para mais uma mensagem, dando continuidade ao que nós falamos na mensagem anterior. Se lembra que nós mostramos que o desejo do coração de Deus, de acordo com João 3,16, é que ninguém se perca, senão que todos se arrependam e se salvem. Mas nós temos uma interrogação, uma curiosidade. Por que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito? O que Deus viu em nós que nos atraiu, ou seja, que atraiu o seu amor, o seu olhar, o seu ser, a ponto de mandar seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar? O apóstolo Paulo diz que em nós não há bem nenhum, o que há em nós é pecado. Com certeza Deus não viu em nós algo tão importante, tão sublime, ao ponto de mandar seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar. Você já pensou sobre isso? Porque João 3,16 deixa muito claro, Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele fala o mundo, a conotação de mundo nesse texto é para falar de criatura dele, de pessoas criadas por ele. Nós, o mundo, homens e mulheres. Deus amou a nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas minha interrogação é, o que será que Deus viu em nós ao ponto de mandar o seu Filho, de dar o seu Filho, o seu amado Filho, o seu unigênito Filho, o Filho do seu amor, seu único, para morrer no nosso lugar? O que será que ele viu em nós? Bens, a Bíblia Sagrada tem algumas respostas nesse sentido, e eu gostaria de estar aqui junto com você estudando alguns textos bíblicos para chegarmos a uma conclusão sobre este assunto. Mas antes eu quero orar pedindo a Deus a orientação dele. Pai querido, Pai de amor, estamos diante do Senhor mais uma vez para mais uma mensagem da tua palavra. E precisamos, ó Deus, e dependemos inteiramente do Teu Espírito Santo, aquele que revela para nós os segredos da Tua palavra, o segredo do Teu coração. Pedimos que neste momento o Senhor esteja nos dando a graça de compreender aquilo que o Senhor quer, que entendamos porque o Senhor nos amou tanto que deu o Teu Filho para morrer no nosso lugar. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele nos amou. Bens, lendo a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 1, nós temos ali o começo de todas as coisas. Nós temos Deus criando tudo. No capítulo 1, versículo 26, ele convoca a Trindade, ele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebe-se que Deus, ao convocar a Trindade para o plano, o projeto da criação do homem, ele nos dá uma dica. O homem deve ser feito de acordo com a nossa imagem e a nossa semelhança. Não está falando semelhança e imagem física, porque senão Deus teria defeito. Porém, ele está usando isto para entendermos que Deus é um ser, que Deus é um ser como qualquer um de nós que existe, que tem sentimento, que tem vontade, que é amor, mas também sente ódio, tem aversão pelas coisas erradas. Então ele queria que o homem fosse feito, mas ele usa aqui a sua própria imagem, a sua própria semelhança do seu Filho, do Espírito Santo, para que o homem fosse criado. Sendo que nos versículos anteriores do capítulo 1, Deus criou todas as coisas praticamente do nada. Ele cria algumas coisas, por exemplo, as árvores ele criou da terra, os peixes do mar e assim por diante. Porém, o homem, ele queria criar a sua imagem de acordo com a sua semelhança do seu Filho e do Espírito Santo. No verso 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Então, Deus executa o plano. Deus cria o homem, mas ele cria diferentemente de tudo aquilo que ele havia criado no passado, nos versos anteriores. O capítulo 2, versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Isso é fundamental para a pergunta que fizemos inicialmente. Por que Deus nos amou? Já temos aqui duas razões por que ele nos amou. O que ele viu em nós que atraiu a sua atenção. Primeiro, nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança, do seu Filho e do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele soprou no homem que foi criado, do pó da terra, o fôlego da vida. O que Deus está dizendo para nós com isto? Soprou no homem o fôlego da vida e fez o homem uma alma que vive, uma alma vivente. Olha a diferença dos outros animais. Todos os animais tinham alma, tinham vida, porém não têm eternidade. Eles terminam a sua vida na morte, porém o homem não, porque Deus soprou o seu espírito. Sendo que Deus é eterno, entendemos que quando Deus sopra no homem o fôlego da vida, o homem foi feito alma que vive para sempre, vivendo aqui ou não vivendo aqui, por ocasião da morte, deixando de existir, a sua alma, o seu espírito continua para sempre. Portanto, o que Deus está dizendo é que quando ele sopra no homem, ele cria no homem a eternidade. O homem é um ser que vive para sempre. Dentro do ser humano existe algo que não se acaba, existe algo que é eterno, o Espírito, o fôlego de Deus. Portanto, se Deus soprou no homem o fôlego da vida, nós temos aqui algumas questões interessantes. Primeiro, ele queria uma unidade. Ele queria que nós fôssemos um com ele. Ele queria que nós vivêssemos, ou seja, ele queria viver dentro de nós. Ele queria viver em nós, ele queria se mover em nós, ele queria estar em nós, formando uma unidade através do fôlego que ele sopra em nós. Não é criando uma unicidade, duas partes que se fundem para se tornar uma, mas ele queria uma unidade, seres diferentes, mas que fossem vistos como uma única pessoa. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas em uma pessoa, embora com funções diferentes biblicamente falando, ele queria que nós, seres humanos, fôssemos diferenciados dele como pessoas, porém uma única pessoa vista na pessoa do Senhor Jesus. Isto a gente pode provar lendo o que o próprio Jesus Cristo disse em João, no capítulo 17. Veja o que o próprio Jesus disse em João, capítulo 17, especialmente o versículo 21. Jesus estava orando ao Pai e, neste momento, ele diz algo relevante para nós e, sobretudo, concordante com Gênesis, capítulo 2, versículo 7, querendo uma unidade entre nós e ele. Olha o que ele diz no versículo 21 do capítulo 17 de João. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, Jesus deixou muito claro na oração que o desejo do coração dele é que todo aquele que cresce em Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, pudesse formar uma unidade com Deus na pessoa de Jesus. Jesus vivendo em nós através do Espírito que em nós soprou. É muito claro, porque Deus nos amou. Ele viu em nós
algo que é dele. E, na verdade, existe em cada um de nós algo que é inerente de Deus. O seu sopro, o seu espírito, a existência que ele nos deu é parte inerente de Deus e essa parte é eterna. O espírito que vive para sempre. Ainda nós podemos compreender isso nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ele disse: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ficou muito claro que quando Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que Deus projetou o homem de acordo com a sua imagem e a sua semelhança, capítulo 27 diz que Deus formou o homem à sua imagem e criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Capítulo 2, verso 27, diz que Deus soprou no homem o fôlego da vida, fazendo o homem alma vivente. Fica claro nas palavras do apóstolo Paulo que Deus queria que o homem fosse um habitat dele em espírito, a habitação dele em espírito. Por isso Deus nos amou. Por isso Deus, na verdade, ele olhou para nós e viu algo que lhe atraiu. Ele viu em nós algo que é propriamente dele. Disse Paulo com muita clareza: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês e que vocês não são de vocês mesmos. Então glorifiquem a vosso Pai no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso, o apelo de Jesus fica muito claro em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ficarei com vocês e vocês ficarão comigo. Portanto, fica muito claro a razão por que Deus nos amou. Porém, por que é que Deus não quer que nenhum pecador se perda? Nós vamos aprender isso na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Eu te aguardo. Até lá, se Ele permitir que estejamos aqui para mais uma mensagem. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia conosco, por estar nos assistindo através desse canal.